Lisca, parabéns pela vitória contra o Flamengo, né? Não tive... É. Conversei contigo ontem lá no PV, mas te Foi muito parabenizei rápido, rapidamente, né? né? Mas mais uma vez, parabéns pela vitória. E agora vem o Corinthians pela frente aí amanhã, já tem um jogo quarta-feira. Como é que você vai fazer, eu ouvi você falando ali, equacionar a charada? Como é que você vai fazer isso? Cada jogo tem a sua chave, né? O Flamengo tem as suas peculiaridades, né? O jogo fora de casa, o Corinthians vem aqui, dispensa comentários também, né? Como clube, como qualidade de time, né? N jogadores muito experientes, né, que vem buscando espaço aí também, né? O clube vem um momento de transição, trocou vários funcionários, né, da comissão técnica, inclusive o treinador, que é muito amigo meu, o Osmar, é ótimo, né? É um cara que se preparou muito para chegar onde está, teve muito sucesso, né, no Inter, no Corinthians, na base do Corinthians. É uma competição que eles estão, né, no meio da tabela ali, mas estão se preparando também para dar um salto, para disputar a Copa do Brasil. Então é fazer bem a leitura do time deles, marcar muito, né? Porque é um time muito qualificado, com o Romero, com o Roger, com o Jadson, né? Chega muito forte, né? Então Danilo Avelar, que eu não conhecia, um jogador lateral esquerdo que eu gostei muito pelo que eu vi, né? Um jogador de força, de boa bola parada, muito bom nos cabeceios, nas duas áreas. Então um jogo muito difícil, nós vamos ter que nos desdobrar, nos superarmos, né? Como vem sendo a nossa rotina aí nos jogos para conseguir um bom resultado. Ô, Lisca, em relação à definição da tua equipe, você não tem o João Lucas, né? Perdeu por 20 dias aí o jogador. Quem te disse? O departamento médico passou pra gente. 20 dias? De 15 a 20 dias. Não foi isso que chegou pra mim, não. Vou dar uma confirmada nisso aí, né? Foi o que chegou pra gente hoje à tarde aqui, o boletim do departamento médico. E uma informação que você deu ali, até pra mudar um pouco, do Romário, né? Me surpreendeu. Triste, né? Voltou a sentir aí Voltou, cara. Voltou, ele foi fazer um exame novamente, né? Ainda não me deram o resultado também. Parece que foi ontem que ele fez o exame. Mas ele sentiu limitação ali nos movimentos, né? Ele voltou num jogo da Fares Lopes, jogou 60 minutos e a gente teve que acelerar um pouco o processo, né? Porque o Arthur estava fora, o Ricardo estreou na emergência, né? E o jogo pediu, nós estávamos perdendo, né? Um jogador mais de área, ele entrou, se esforçou, mas sentiu um pouco, né? Algumas situações de condicionamento e principalmente um fortalecimento maior ali no joelho, né? Então nós demos um passinho para trás com ele agora para não sacrificarmos ele para ele perder tanto tempo de novo como foi esses 6 meses, né? Ô Lisca, e o Ceará fica com o elenco que está, não deu mais para contratar? Até que tentou a diretoria? Tentou bastante, né? Principalmente quando eu cheguei, né? Alguns jogadores importantes, que principalmente para o setor ofensivo, né? Foi o caso do Pedro Henrique, que estava no PAOK da Grécia, o Douglas Vieira, que estava no Japão, o Christian Borja, o centroavante do América de Cali, né? O Bruno Nazário, que acabou optando, né, pelo Atlético Paranaense, mas teve todos com propostas muito boas. A gente não conseguiu, né? Tinha multa rescisória também, os jogadores fizeram de tudo para vir, mas não conseguimos, né? E trouxemos o Quixadá, trouxemos o Leandro, né? Trouxemos o Edinho, trouxemos quem mais aí, né? O João Lucas e o Brock chegaram quase que junto comigo, o Diogo Silva, Cardona, né? Nesse momento o mercado está um pouco fechado, a gente tentou aí alguns jogadores que estão se destacando na Série B, mas eles optaram por ficar, né, nos clubes de origem, final de temporada também. Então, trazer jogador por trazer, só para complementar e só para justificar não era a nossa ideia, né? A diretoria se esforçou, tentou, mas nós vamos permanecer com esse grupo, né? E também usar os meninos que vêm jogando no time B ali na Fares Lopes para dar sustentação nos treinamentos e crescer agora os jogadores, né? Assumir a responsabilidade para a gente estar forte nessas últimas 16 rodadas. Você está satisfeito com esse elenco que tem, Lisca? Estou satisfeito, né? A gente está sempre trabalhando eles, aperfeiçoando e o que não tem solução, solucionado está, né? Não adianta você querer ficar, a gente pensou, a gente tentou, mas nós temos algumas situações também, né, de limitação financeira e nós temos que estar adaptado e adequado à nossa realidade. Eu te perguntava aqui, voltar a pergunta sobre o João Lucas, você não tem ele, né? Mas tem o Felipe Jonathan, que é um jogador que você utilizou já contra o Bahia. É verdade. É um jogador que vem treinando bem aí, você vem dando moral para ele. É verdade. Tem o Brock, que já treinou também com você por ali. E no meio campo, eu observando aqui a observação do repórter, né? Você tem o Ricardinho ali, que não jogou contra o Flamengo, mas é um jogador que você vem utilizando. Gosta muito do que o Ricardo faz ali, a transição no meio campo. Tem a questão do Calisson, que é um jogador que vem melhorando nos jogos e você vem elogiando isso. Te pergunto, são as duas dúvidas que você tem na esquerda e no meio campo? Não tenho dúvida nenhuma, o time já está definido, né? E vocês têm observado, a gente tem variado muito, né, os jogadores, né, dentro da equipe, né? A gente não tem falado muito isso, porque quando você fala isso, todo mundo, né, no Brasil ainda se tem muito preconceito com essa situação, né?
Mas vou te dar um exemplo, né? O nosso time que jogou contra o Flamengo agora, tá? Do meio para frente, Edinho não tinha jogado o jogo contra o Bahia. Juninho também não tinha jogado o jogo contra o Bahia. Leandro também não tinha jogado o jogo contra o Bahia. Calisson também não tinha jogado o jogo contra o Bahia. Arthur também não tinha jogado o jogo contra o Bahia. O único jogador remanescente do meio para frente foi o Quixadá. Né? Talvez vocês não tenham se apercebido disso, isso também fez parte do plano estratégico do jogo, né? Porque nós estamos jogando muito em cima, o jogo era às 11 da manhã de domingo, a gente sabia, a previsão já mostrava que estaria 30, 31 graus, então nós trabalhamos os 2 jogos em conjunto, né? E a gente conseguiu estar com o time um pouco mais inteiro, né? Lá para o jogo contra o Flamengo. Então aqui já é uma sequência, domingo tem outra. Vocês são inteligentes e vocês estão vendo que hoje o Ceará não tem um time titular fixo, né? Tem alguns jogadores que têm jogado mais, que é o caso do Everson, né? O Luiz Otávio, o Thiago, né? O João, né? Que agora por esse pequeno problema no pubis, não é uma lesão muscular, né? É uma dor no pubis, é uma pubalgia, então isso nos deu um alento legal, né? Por isso que eu acredito que com menos de 15 dias ele vai estar à disposição, depende muito do jogador, né? O departamento médico sempre dá um prazo um pouco maior, né? Mas como não houve a lesão muscular, isso é uma grande coisa, né? O Edinho vinha jogando desde que chegou, mas tomou o cartão, o Richarlison também, né? Tinha tomado o cartão, não jogou no Flamengo, amanhã ele volta. Então a gente vai variando, não tem sido só o Ceará que faz isso, todos os clubes têm feito isso e não existe mais no futebol brasileiro 11 titulares, né? Aquele tempo já passou e nós estamos trabalhando dentro dessa realidade. O futebol mudou muito e você falou isso na tua preleção pós-jogo, né? Quando você conversou com os jogadores do Maracanã ainda e falou do sistema defensivo, né? Você vem elogiando muito o teu sistema defensivo. Por ali você não muda então, Lisca? Nós estamos mudando também, né? Mudamos, né? O Edinho não jogou um jogo, né? Quem mais? O Samuel vem, um jogo não jogou, jogou o Fabinho, né? Depois o Samuel voltou. O que tem mudado menos ali é o Everson, o Thiago, o Luiz e o João, né? Esses aí têm mantido quase que todos os jogos. Esses aí tem uma sequência grande. Mas fora esses tem tido uma rotatividade grande por opção, por cartão, por lesão, né? O Leandro aqui tem dado uma sequência também, né? Ficou fora contra o Bahia por suspensão. Então, a realidade hoje do futebol é essa, né? Você tem que ter um grupo equilibrado e que possa, de acordo com a sua necessidade e com o seu planejamento e com a urgência, né? Você poder variar os jogadores e também cuidar do aspecto físico, muscular, né? Nós perdemos agora o Cardona com uma lesão muscular, o Reina não é uma lesão muscular, é uma lesão no tendão. Um descolamento do tendão numa bola boba no treino de véspera lá no campo do Botafogo, no jogo contra o Flamengo. Ele esticou a perna, ela bateu bem na ponta do pé e ele já caiu batendo no chão. Eu achei estranho aquilo, sabe? Mas ele, obviamente que ele já vinha, né? Com desconforto ali, mas os jogadores não querem relatar, eles querem continuar, eles querem ajudar. Tem o lado bom, né? Que é isso, essa postura, mas tem o lado ruim que numa situação que tu não tá esperando, tu acaba perdendo um jogador como o Reina, importante para mim, né? Um jogador que eu usei muitas vezes, que trabalha muito bem, né? Que dá muita consistência aqui no dia a dia, a gente acabou perdendo. Vou te fazer 2 perguntas para finalizar da minha parte. Primeiro, uma pergunta do meu companheiro Mário Kempis, que é comentarista. O Pedro Quem é uma opção para esse jogo? É uma opção que você vê com bons olhos para o jogo contra o Corinthians? É uma grande opção, né? O Pedro já vem cada dia melhor, né? Cada dia participando desse último jogo a gente não utilizou ele, contra o Bahia a gente utilizou. As substituições nessa partida foram mais de sustentação, né? O Arnaldo, né? Que entrou também o Brock, né? Por uma necessidade, né? E entrou o Felipe, que aí era uma troca já planejada, né? Pra gente ter um pouquinho mais de força, mais de agressividade. E o Carlos também tinha tomado cartão, né? É um jogador que estava fazendo recomposição. Então eu fiquei um pouco preocupado para não perder jogadores naquela temperatura e naquele momento, né? Então o Pedro está crescendo, é um jogador multifuncional, né? Faz várias funções e está ganhando espaço e daqui a pouco entra e não sai mais. Em relação à torcida, o que ela pode ajudar teu time? Domingo a atmosfera toda lá rubro-negra, né? Agora a atmosfera toda alvinegra. Aqui. 61 mil pessoas, né? O maior público, né? Do Brasil no ano, né? O Ceará nunca tinha ganhado do Flamengo, né? No Maracanã em 104 anos de história, né? Isso é muito legal. A gente poder participar da história. Eu vi que um clube nordestino também não ganhava do Flamengo há 10 anos dentro do Maracanã, né? Eu com o Náutico cheguei perto, empatei 1-1 numa Copa do Brasil e fizemos um grande jogo. E o nosso torcedor sabe, né? Sabe como que ele pode nos ajudar, né? Ele já fez isso muitas vezes, né? E agora é o momento de superação de todos, né? Do clube, dos jogadores, da comissão, da diretoria e o torcedor do Ceará, né? Eu me apaixonei pelo Ceará e aprendi a amar o Ceará pela sua torcida, né?
pelo aquilo que eles apoiam, pelo aquilo que eles representam, é o maior patrimônio que um clube pode ter. Imagina um treinador lá do Sul, né? Ter todo esse respeito, né? Essa identificação. Então o que eu coloquei foi isso, né? Que os torcedores, nós vamos perder jogo também. Talvez por isso o torcedor não esperava aquele revés contra o Bahia, nós também queríamos ganhar muito, mas algumas vezes a gente não consegue, né? Por dificuldade, por naquele jogo não ter a competência necessária, por algumas limitações. E o torcedor precisa nos ajudar até o final, né? Porque vai ser na conta do chá, vai ser parecido com 2015, se nós conseguirmos escapar. E nós temos que estar preparados para a possibilidade de revés, porque quando você acha que não vai perder, aí é que você perde. Quando você acha que é impossível aquilo acontecer, aí é que acontece. Então a mobilização, a preparação, ela tem que ser para tudo. E eu acho que o nosso torcedor está consciente disso e vai nos apoiar muito amanhã, do início ao fim, independente do que acontecer. Nós perdemos um jogo para o Bahia, se tivéssemos ganho, nós éramos a 5ª campanha pós-Copa. Hoje somos a 7ª. Né? Então, claro que a gente queria estar mais na frente ainda, mas nosso início foi muito duro. Né? Então, nós não podemos pagar uma conta hoje daquelas 9, 10, 12 primeiras rodadas. Né? Essa conta não é desse trabalho, não é desse grupo. Né? E isso aí só vai nos atrapalhar, vai embolar o ambiente, né? Não vamos ter aquela energia, aquele pensamento positivo e aí as coisas ficam mais difíceis de acontecer. Para finalizar, eu queria que você dissesse assim, valeu, André! Quem é André? É um amigo meu. Valeu, André! Grande abraço! Luiz, cara, você falou da torcida aí. Como é que... Você é um treinador motivacional, né? Como é que você vai usar o fator torcida para motivar esse teu grupo antes do jogo? Não, eu não preciso. A torcida do Ceará ela é muito forte, né? E um jogo contra o Corinthians já motiva todo mundo, né? Um jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, né? Isso que nós temos que ter cuidado, porque depois a gente veio jogar contra o Bahia, contra um time, né? A torcida mesmo não estava tão mobilizada, né? Como os outros jogos. Aconteceu uma série de situações também, né? E a gente vinha de uma derrota para o São Paulo, mas com um reconhecimento do Brasil inteiro, né? De um grande jogo. E eu acho que essa vitória já podia ter saído no Morumbi. Né? A gente jogou para ganhar lá, tivemos as chances, controlamos mais ainda o São Paulo do que o Flamengo. O Flamengo ainda nos acossou mais, né? Mas infelizmente ela não veio, né? Mas a vida é assim, né? E o futebol também, ele já nos deu uma oportunidade na outra semana. A gente acabou perdendo para o Bahia, acabou ganhando do Flamengo, né? Então vai ser assim, né, cara? Vai ser altos e baixos, nós precisamos pontuar, né? Nós começamos muito atrás, vamos ver se a gente consegue essas 7 vitórias e 2 empates aí, né? Então o time também puxa o torcedor e o torcedor puxa o time, né? Essa é aquela velha história do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro, né? A força da arquibancada, a produção do time, eu acho que os dois juntos fica mais fácil, tanto para um lado como para o outro. E nós estamos sofrendo, nós precisamos da ajuda, nós não precisamos agora de voltar para trás em protesto, isso aí já passou, né? Nós estamos com a 7ª melhor campanha pós-Copa. Hoje nós estaríamos brigando pela Libertadores, então o torcedor do Ceará tem que entender que é uma competição de recuperação e algumas vezes nós não vamos conseguir, nós não vamos ganhar os 16 jogos, nós vamos perder, nós perdemos pela primeira vez em casa no PV, né? E a gente sentiu falta daquele apoio no final do jogo, né? Até se voltou contra a diretoria, ainda faltavam 10, 15 minutos de jogo. No Maracanã a gente fez o gol com 45 minutos do segundo tempo. A torcida do Flamengo foi vaiar o Paquetá com 40, mas vaiou o Paquetá e aí atrapalhou um pouco, acabou perdendo o jogo. Energia negativa, acabou chamando coisa ruim, a gente acabou num lance de qualidade do Felipe e do Leandro fazendo gol, né? Então é isso, a gente quer o apoio total e restrito, né? É o time do Ceará que está ali, tem dificuldade, tem limitação, é uma competição de Série A, então nós temos que estar todos, né, com a mesma energia e foi isso que eu pedi.